A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma live, para honra e glória do Senhor. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, que Deus vem trazer na nossa vida. E quero agradecer também, antecipadamente, a todos os irmãos que vão estar conosco nessa live, pedindo a Deus que Deus venha iluminar a sua vida, dando discernimento, dando entendimento na palavra, para poder estar sempre sendo um ceifeiro, diante da seara, que esteja sempre em condições de estar apresentando o melhor da sua vida para Deus. Por isso, nós temos o desempenho, a vontade, o desejo, e Deus assim proporciona para nossas vidas, para que nós possamos proclamar o Evangelho, A palavra de Deus diz que o Espírito Santo irá nos fazer lembrar de todas as coisas. E diante disso eu penso que o Espírito Santo não poderá fazer lembrar de coisas que você não aprendeu, que você não praticou, que você não conheceu. Então você precisa conhecer para que o Espírito Santo venha a fazê-lo lembrar de todas as coisas. Então é um princípio. Nós conhecemos as verdades e as verdades serão proclamadas da nossa boca e vão nos libertar e também proclamar a libertação. É simples. É simples o que Deus quer de nós. Quer que conhecemos e praticamos o que nós conhecemos. Então é importante o culto de ensino para poder dar uma ampla visão, que eu costumo dizer, irmãos, uma cosmovisão, uma visão maior, e quanto maior, melhor, porque quanto mais você tem a sua visão, mais você conhece a verdade, mais você conhece a Cristo, e mais você pode praticar em nome de Cristo também. Então, eu agradeço a Deus, a todos que estarão assistindo e ouvindo essa live, para juntos meditarmos. E lembre-se bem, irmãos, eu tenho uma visão, uma meditação, passo o que Deus passa para mim, mas o importante é que vocês também aprendam, conheçam, vá à busca da verdade, vá à busca de informações. Nós temos YouTube, nós temos muitos pregadores, muitos oradores, muitos teólogos, às vezes, que estão passando as informações que Deus proporcionou para eles. E muitas vezes você, fazendo a sua pesquisa sobre o assunto, você consegue montar ideias, objetivos e ensinos que você pode utilizar tanto no seu evangelismo, como nas suas pregações, como no discipulado, quando você está discipulando alguém, ou então quando você vai fazer uma ministração sobre um assunto, ou até mesmo uma pregação do assunto. Porque é muito importante o pregador, o orador, quando ele está à frente de um trabalho de ensino, saiba o que está falando, reconhece o que está falando. Amém? E isso é muito importante. Então, amados, convido a todos para nós agora orarmos ao Senhor e falarmos com Ele nesse momento como igreja. Porque todos nós, como estamos reunidos como igreja. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, Senhor, Pai amado, quão bondoso é, Senhor, por estar nos proporcionando mais esse momento.
Sabemos, Pai, que antes mesmo de nós prepararmos essa live, antes mesmo de nós decidirmos estarmos juntos meditando nessa live, Senhor, o Senhor já está fazendo o trabalho e a obra na nossa vida, Pai. Gostamos muito porque o Senhor vem dar-nos, Senhor, grandes e grandes bênçãos, como é uma dessas, Pai, reunidos como igreja. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha abençoar nosso lar, venha abençoar nosso entendimento, venha nos abençoar, que nós possamos estar recebendo, Senhor, para a nossa vida, tudo que nós vamos meditar nessa noite. E eu, como o seu servo, Pai, um canal neste momento, agradeço a Ti, Senhor. Use-me, Senhor, capacite-me, dê-me, Senhor, o discernimento, Pai, e que as palavras venham em concordância com o seu desejo no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, essa é a nossa oração, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, que bom, né? Mais uma sexta-feira abençoada, com um pouquinho de frio, né? Mas estamos aí, estamos dispostos a estarmos juntos nesses minutos que vão se seguir, para podermos aprender, para podermos meditar, para podermos estar conhecendo um pouco mais sobre a palavra. Amém? E, com certeza, sobre as parábolas. Para não ser... Bom, ser repetitivo, que é bom ser repetitivo em certos momentos, a parábola é uma história, ou ela pode ser uma história real, ela pode ser uma história fictícia, ou seja, pode ser uma história inventada, mas diante dessa história existe um fundo de verdade, existe uma mensagem moral muitas vezes, ok? E aí o nosso Jesus Cristo, sabendo que as parábolas elas são necessárias para que você possa compreender, entender, meditar, fazer o seu culto racional, para que você possa estar buscando essa verdade, estar buscando essa aplicação. E muitas vezes nas parábolas, por que eu estou fazendo essa série de parábolas? É porque tem assuntos que você, no seu cotidiano, você não vai pegar. E muitas das parábolas de Jesus, elas estão direcionadas aos usos e costumes daquela época. Ou seja, Jesus buscou os usos e costumes da época para poder transmitir a sua mensagem. Então é importante que nós estejamos voltando um pouco ao passado, buscando o que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas, que ela pudesse entender, que elas raciocinassem. A parábola ela é importante para Jesus, por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo, elas ouvem e guardem, meditem e guardem. E tirando essa verdade, Cristo transmite a sua mensagem. Quando a pessoa vamos fazer hipótese que seja um pouco preguiçosa no pensar, né? Ela não gosta muito de pensar, essa pessoa, Jesus faz com que essa pessoa vá em encontro a esse pensamento, para extrair essa verdade. Então, Jesus diz, eu não falo claramente, por quê? Porque se as pessoas entenderem facilmente, elas não vão guardar, elas não vão entender claramente a mensagem. Então eu falo por parábolas. E Jesus fala sempre nas parábolas, olha, quem tem ouvido, ouça. Isso aí é algo repetitivo que Cristo faz e está fazendo nas 7 igrejas, claramente lá, quando ele fala à igreja dele, ok? Então isso é muito importante. E hoje nós vamos estar falando, deixa eu mudar aqui, irmãos, a maneira de visualização minha, para ficar mais claro, né? Então, nós temos aqui, irmãos, deixa eu aqui, ok.
nós temos aqui uma série de parábolas. As que estão em azul é que nós já meditamos e se encontra no nosso canal, meu canal lá do YouTube, Jaime Cezete, né? Pastor Jaime. Então você pode entrar lá e lá tem uma série de ensinos. Eu dedico esse canal do YouTube para ensino. Como eu faço pregação expositiva, que praticamente pregação expositiva também é ensino, né? Como ensino da palavra em qualquer outra pregação. Então eu também, na medida do possível, se forem gravados as minhas pregações, eu também coloco no canal do YouTube. Amém? Está à disposição, é como se fosse uma mesa perante aos irmãos. Vá lá e aproveite. Amém? Não precisa necessariamente estar em concordância com tudo comigo, irmãos. Entendam isso. Entendam que muitas vezes você pega um livro e dá para duas pessoas lerem esse livro. E às vezes os livros, as interpretações, a maneira da pessoa fazer a conclusão são diferentes. Ou elas têm mais a acrescentar. E é só um princípio, irmãos. Eu estou procurando ensinar como pescar. Mas quem vai pescar são vocês, não sou eu. Ok? Quem vai aplicar isso, eu aplico da minha maneira e vocês vão aplicar da maneira de vocês. Esteja vocês concordando ou discordando, o importante é que vocês meditem sobre isso. Amém? E hoje nós vamos procurar ver se há tempo. Nós já passamos muito para iniciar a parábola. Então nós vamos falar parábola dos dois alicerces, os dois devedores, e vamos ver se nós conseguimos também concluir o semeador. Se nós não concluirmos nessa sexta-feira hoje, né, nós vamos terminar na próxima sexta. De qualquer maneira, irmãos, vamos concluir todas elas. Amém? Então nós vamos, irmãos, para a parábola dos alicerces, né? E a parábola do alicerce eu coloquei aqui, eu estou com a câmera aqui na frente do meu texto, aqui, isso, vou ficar meio de lado, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok, irmãos? Ok, tá? Eu deixei meio de lado aqui, para mim poder ler diretamente com os irmãos aí. Então nós não precisamos abrir a nossa palavra aí. Vamos pegar aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim a parábola dos dois alicerces: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com impacto a torrente naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a torra, né? Sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a torrente, ok? E logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, é importante, quando nós falamos sobre a casa do alicerce, entendermos o que Cristo estava, antes disso, o que Cristo estava falando, né? Então, vemos que Cristo fala anteriormente sobre um cego guiar o outro cego. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: se você é cego, como você vai ajudar o seu irmão cego? E aí a gente pode fazer uma colocação em relação à parábola. Se você é uma pessoa prudente, se você é uma pessoa que está sendo bem alicerçada na sua vida, você consegue ajudar uma outra pessoa. Mas se você não é, você não consegue. Então, ele fala claramente. Então vejam que ele vem lá para trás de uma parábola
falando sobre uma questão de alicerce, de você tomar certo cuidado, de você estar bem preparado para poder ajudar uma pessoa que não está bem preparado. Então, se você é cego nisso, se você é um mau entendedor, se você não tem bagagem, ok? Não tem esse tesouro que Deus dá, não tem o seu talento que Deus dá, como se você vai conseguir aplicar esse talento? Como você vai conseguir aplicar o ensino, colocar a verdade em prática para uma outra pessoa se você não está preparado? Então, se você não está preparado, veja que Cristo fala: é um cego que anda, que quer guiar outro cego. Ambos vão ter problema. Ambos vão ter problema. Então, não adianta você, por exemplo, que você tenha aí um coração missionário. Se você tem um coração voltado a ensino, voltado a uma boa pregação, voltado ao andar assim, sendo um exemplo, se você não aprende. Então, se você não aprende, como você vai ser exemplo? Você precisa aprender para ser exemplo. Você precisa caminhar para ajudar o outro no caminho. Então, se você não faz isso, você é considerado como se fosse um cego. Então, não adianta, por exemplo, um evangelista, uma pessoa que gosta de evangelizar, não conhecer como é que se evangeliza alguém, como é que você faz as coisas. Um pregador, um diácono, um presbítero, um obreiro, ele é obreiro porque ele conheceu. Então, se você não quer conhecer, você se torna um cego. É bem assim que a palavra diz, né? E fala exatamente por quê? Porque quando você pratica e faz as coisas, você se torna um homem bom. Agora, o que o homem bom tira do seu andar, do seu caminhar? O que ele tira? Será que ele tira alguma coisa? Pode um homem bom ter maus frutos? Não é mais fácil um homem mau, um homem que não é preparado, ter maus frutos? O homem bom não tem maus frutos, tem sempre bons frutos. E a parábola aqui está dizendo sobre a questão de alicerçar. Vejam, vamos fazer uma comparação como um pastor. O pastor, como ele é? Ele nasceu pastor? Não. Ele nasceu pastor. Ele foi obreiro? Sim, ele foi obreiro. Mas ele foi um obreiro dedicado? Vamos dizer que sim. Porque se ele não é um obreiro dedicado, entendeu? Ele não passa a ser um diácono. Ele não passa, o diácono não passa a ser presbítero se ele não se dedica a ser presbítero. Então, muitas vezes, a gente vê numa situação assim. Se a pessoa não tem um alicerce, o que vai acontecer? Ele não vai ser bom pastor, ele não vai ser bom presbítero, ele não vai ser bom obreiro. Ele precisa ser. Ele não pode ser obreiro porque ele é bonitinho. Ele não pode ser obreiro porque ele tem a sua maneira de falar. Muitas vezes existem bons pastores que não têm o dom de pregar, não têm o dom de orar, mas têm o dom de ensino. Compreendeu? Mas conhece, entende, compreende. E isso nós precisamos alicerçar na nossa vida. Então, vejam bem, as igrejas elas são sustentadas pelos pastores que já têm experiência. Porque um pastor sem experiência, ele é como um cego que guia outro cego. Isso é real, irmãos. É real. Não adianta você, porque você prega bonitinho, mas você às vezes prega e não conhece a palavra. Então é muito complicado. É complicado você muitas vezes encontrar pessoas que são imitadores de outros. Imitadores. Às vezes é imitadores porque está, por exemplo, um pastor que tenha
uma maneira de pregar, né? E aí os seus discípulos, as pessoas que estão pregando com ela ali, pregam mais ou menos da mesma maneira. E é normal. É normal. Agora, o que é anormal é um pastor ele ser um pregador e ele não conhecer a palavra. Então ele criou a sua casa. Veja como que é, irmãos. Os dois criaram a casa. Vamos analisar isso. Estou falando de pastor, porque eu sou pastor, eu tenho autoridade para falar dessa maneira. Ok? Então, se eu tenho a minha casa pastoral, o meu pessoa como pastor alicerçado, mal alicerçado, entendeu? Eu vou ser um mau pastor. Eu não vou dar fruto, irmãos. Mas se eu for um bom pastor, eu então vou procurar dar bons frutos. Eu vou buscar bons frutos. Essa que é a grande diferença em relação a quando você coloca a condição de ser uma pessoa que se prepara para fazer. Então, como está aqui na palavra, né? Ele edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo, quer dizer, são situações que você necessariamente é importante que você faça para a sua vida, para que você tenha um bom alicerce. Amém? Então essa é a função dessa parábola, uma parábola curta, mas ela tem grande significado. Tem grande significado em relação à necessidade de você ter, se você ter uma vida com estrutura, uma vida com estrutura.